mas eu acho que nada substitui a tesão de sentar numa sala de cinema e assistir um filme. Eu acho que o streaming não vai acabar com o cinema pelo simples fato de que as pessoas diziam que a televisão ia acabar com o rádio ia acabar com o jornal também, a televisão ia terminar com o cinema, e todos eles se ressignificaram de alguma maneira, sabe? As pessoas, muitas, só suportam ir ao cinema se o roteiro for um roteiro estrangeiro, porque tem preconceito com o cinema brasileiro. A coisa que eu mais sinto falta nessa pandemia é ir ao cinema, assim. Temos 3 grandes lições aí. Ir ao cinema sozinho é mara demais. O match na vida também pode ser feito com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Viajar também dá um gasto para o resto da vida. Qual é o quarto? O quarto de Allen com gênio. Assim. De Allen com gênio. Olá, então, começa mais um Conversa Fiada, o seu podcast de informação, de entretenimento e de humor. Eu sou o Lucas Bell e comigo está sempre ela, Capaiva. Tudo certo, Carol? Buenas, pessoal. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos acompanha aí. Mais um Conversa Fiada, então, começando. E hoje a gente vem com um novo tema, que não é tão tabu, mas que tem sido recorrente em muitas rodas de conversa, né, Lucas? É verdade, o Conversa Fiada é áudio no Spotify, no Deezer, no Apple Music e vídeo no YouTube. Então, se você está no YouTube, aproveite, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho e constrói a Conversa Fiada mais democrática desse país. Então vamos para mais uma Conversa Fiada. E o tema de hoje é Oscar 2021. A Netflix vai matar o cinema? O Oscar é a mais famosa premiação de cinema que existe no mundo. Criada em 1927, teve sua primeira premiação em 1929. Atualmente, é a premiação cinematográfica mais antiga e é o evento mais importante do cinema mundial. Então, ao procurar o filme, você já deve ter visto a frase indicada ao Oscar, vencedor do Oscar. E o que a gente pode dizer? Dizemos que o Oscar, de certa forma, ele dita o consumo das pessoas sobre filmes e músicas também, e coloca lado a lado as melhores produções do cinema mundial. Mas então, como se define um vencedor de um Oscar? Quais são os critérios principais para um filme, um ator ou um diretor levar a famosa estatueta? E mais, não só Netflix, mas também Amazon Prime, Disney Plus, e colocamos aí todos os demais streamings, né, que surgiram. Eles de fato vão matar o cinema? Então, com a cerimônia do Oscar marcada para o dia 25 de abril, convidamos 2 especialistas na área para conversar com a gente sobre isso. O ator Zé Vitor Castiel e o roteirista Edson Gandolfo. Edson é também diretor, publicitário, pós-graduado em poéticas visuais, tem experiência de 15 anos no mercado audiovisual e já dirigiu mais de 300 videoclipes e 50 DVDs. Zé Vitor Castiel é formado em Direito pela PUC, mas optou pela carreira de ator no início dos anos 90. Participou de cerca de 50 produções cinematográficas, entre filmes e curtas-metragens, e atuou em mais de 20 produções da Rede Globo, incluindo novelas, séries e programas. Zé e Edson, então, obrigada por toparem conversar com a gente. E vou começar pelo Zé. Zé, conta pra gente, o que tu acha? Os streamings vão matar o cinema? Bom, primeiro, muito prazer estar aqui com vocês. Fazer algumas correções no meu currículo, tá? Não por uma questão de ego, mas por uma questão só de ser fidedigno, tá? Eu comecei a trabalhar em teatro em 1975, tá? Então, portanto, bem antes dos anos 90, como falou o Lucas, né? Eu tenho 45 anos de carreira como ator. Meu primeiro filme foi feito em 1978, 78. Era um curta-metragem em Super 8, dirigido pelo Sérgio Amon, um grande diretor, também de publicidade, como o Edson, né? Não sei se tu conhece o Sérgio, Edson, mas é um cara fenomenal, um cara com Leão de Ouro em Cannes e tudo mais. Um cara que conheço de nome. De nome eu conheço, não tem como não conhecer. Se mudou para São Paulo muito cedo. Então, a minha carreira de ator, ela não se confunde com a minha faculdade de Direito. A minha faculdade de Direito, ela se deu em função de, na época em que eu fui cursar o Direito, não era normal uma pessoa ser ator, né, ou atriz. Atrizes e atores eram maconheiros, putas, vagabundos. Bom, como eu cheguei à conclusão de que eu era tudo isso mesmo,
Eu pegar o direito e ser só ator e mais tarde empreendedor cultural, porque tu sabe que no Brasil as pessoas não podem viver só esperando que os outros patrocinem as suas loucuras, né? Então, ou a gente empreende e banca suas próprias loucuras, ou não acontece. Bom, respondendo à tua pergunta, o Spielberg fez um levante, né, Edson, a questão de uns 2 anos sobre isso, né? Ele queria impedir que as produções originalmente estreadas em streaming participassem do Oscar, né? E naquela época houve uma celeuma muito grande sobre isso, e eu não acho que o streaming vai acabar com o cinema. Eu acho que o streaming, todos esses que a gente conhece, os mais famosos e até os menos concorridos, mas basicamente HBO Go, Netflix, Globoplay, agora Paramount entrou forte, enfim, todos eles também fazem produções originais, e hoje em dia, com o final o fim da película, eles acabam filmando da mesma maneira que qualquer produtor de Hollywood filma hoje. Quer dizer, filma em HD, filma digital. Então, eu não vejo por que considerar uma obra menor uma obra que é produzida não por um estúdio em Hollywood, mas por um estúdio em Nova York ou um próprio estúdio em Hollywood para ser veiculado numa plataforma que possa ser vista por milhões de pessoas. Eu acho que se tu me perguntar se o streaming pode acabar com a ida das pessoas ao cinema, aí sim eu te diria que talvez possa, num primeiro momento, diminuir, mas eu acho que nada substitui a tesão de sentar numa sala de cinema e assistir a um filme, né? Embora, nessa pandemia, por exemplo, a gente tenha recorrido, graças a Deus, a outras possibilidades de poder continuar curtindo o cinema. Fui curto, mas eu acho que a minha síntese, ela fez mais ou menos eu dizer o que eu achava, né, sobre isso. Essa pergunta vai voltar lá no final. Vai sim. Edson Gandolfi, obrigado por topar também conversar com a gente. Cara, o que tu acha dos streamings? Vão matar o cinema? Vão acabar com o cinema? Vão acabar com as pessoas irem ao cinema? Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra estar dividindo o mesmo espaço com o Zé Vitor, que é um grande ídolo para mim desde sempre, desde que eu me lembro. Assim, Gandolfi, conheço muito teu trabalho e sou muito teu admirador, viu, Tchê? Poxa, coisa boa. Olha aí. É mútuo, eu nem imagino, mas que coisa linda. O Zé Vitor é um cara incrível, assim, sou muito fã há muitos anos. A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto por tabela em algumas coisas com o Pedro Ernesto, até no Porto Alegre Comedy Club eu gravei teu stand-up quando fez, eu gravei lá. Então a gente já teve por tabela a chance de trabalhar. Mas sobre o streaming, então, eu acho que o streaming não vai acabar com o cinema pelo simples fato de que as pessoas diziam que a televisão ia acabar com o rádio ia acabar com o jornal também, a televisão ia terminar com o cinema, e todos eles se ressignificaram de alguma maneira, sabe? Tecnicamente, como criaram novas demandas para isso, né? Então, baseado nisso, eu acredito que não, e eu acho que o cinema vai se reinventar em alguns aspectos. Eu acho que as grandes produções vão seguir sendo feitas para o cinema, até produções menores. O que hoje o streaming fez, ele tem produções grandes, sim. A própria HBO Max, que está vindo para o Brasil agora, vai pegar todos os filmes da Warner que lança e vai lançar simultaneamente no cinema e no streaming. A Disney já está fazendo isso desde o final do ano passado. Com essa questão da pandemia, eles se obrigaram a fazer isso, né? Mas eu sinto que o que as plataformas de streaming fizeram e fazem ainda é muito importante. Eles pegam muitos filmes que seriam lançados direto para DVD. Muitos filmes, eles compram produções já que eles não têm espaço de exibição.
a maior parte dos originais Netflix, agora isso está mudando um pouco, originais Netflix, originais Amazon, são produções feitas que não têm espaço de exibição, entende? Hoje os cinemas são muito limitados, a televisão também. O streaming é um espaço democrático. Tu vê o que tu quer, ou tu vê o que é relacionado ao material que tu assiste. Então, eu acho muito importante o papel que o streaming está fazendo em relação à difusão do audiovisual. Assim. Não sei se eu me fiz entender e se é o que vocês acham, assim. Se vocês concordam com isso, mas, inclusive no Oscar esse ano, muitos dos filmes, inclusive o possível vencedor do Oscar, não vem de nenhum streaming. Então, mesmo no ano com pandemia, e o Oscar vai estar julgando filmes que passaram no cinema tradicional ainda. Sim, mas muitos desses filmes indicados ao Oscar passam pelos streamings, né? Em todos, na verdade. Isso era uma coisa que até o Oscar tinha uma certa resistência até tempo atrás. O Zé colocou um pouco isso, né? Essa resistência de colocar filmes, por exemplo, da Netflix. Vamos usar o Netflix como o exemplo que eu acho que é o que a galera mais conhece. Vocês acham que isso vai continuar pós-pandemia no Oscar, falando do Oscar em si? Ou isso é uma tendência justamente porque os cinemas ficaram fechados nos últimos anos? E mudou, logicamente, a forma quase obrigatória com que o pessoal passou a consumir filme, né? Bom, eu te diria o seguinte, eu não deixaria de ir ao cinema para assistir um filme no streaming, né? Em condições normais de temperatura e pressão. Né? Eu sou um aficionado da sala de cinema, né? Adoro o cinema, de ir ao cinema. Tudo que representa ir ao cinema, sair de casa, chegar no cinema, comprar o ingresso. Né? Eu gosto muito dessa movimentação e gosto muito também da tela muito grande, né? A tela grande ela te dá uma possibilidade muito agradável de curtir a obra, né? Normalmente, claro, o streaming também pode ser plugado numa TV de 60 polegadas e fica grande, não é isso. O que eu estou falando é do clima mesmo, né? Do envolvimento, do acolhimento que a sala de cinema dá à pessoa. Mas sou um enorme consumidor de streaming, eu tenho todos. Eu tinha me esquecido da Amazon quando eu falei ali, né? Eu sou assinante de todos, né? E te confesso que, em função da minha atividade agora, que está muito corrida, eu não consegui nem ver a listagem de quem está concorrendo ao Oscar esse ano. Entende? Então, nesse ponto eu não vou poder colaborar muito, mas eu não deixaria de ir ao cinema, uma sala de cinema, sabendo que eu tenho isso em casa no meu computador. Eu preferiria assistir no cinema. O que tu tá assistindo? Tá assistindo alguma série, Zé? Agora, assim, essa semana. Eu sou um devorador. Eu sou o famoso... Eu vario muito, cara. Eu vejo desde a coisa água com açúcar até séries. Eu vejo, por exemplo, eu estou vendo agora uma série canadense, na verdade, que é uma série policial canadense, que eu não dei nada por ela, chamada 19-2, na Paramount, né? E que ela, na verdade, eu pensei que ia ser mais uma série estilo SWAT ou coisa parecida, e na verdade ela tem uma levada de roteiro totalmente diferente do que se tem de filmes de policiais americanos. Ela mostra o dia a dia de um distrito policial, mas ela entra a fundo nos problemas cotidianos daqueles policiais. Então eu estou gostando demais da série, por incrível que pareça. Eu entrei para me divertir e acabei me incomodando, porque às vezes tratam de problemas muito pessoais, muito recorrentes e coisas que a gente anda pensando muito na época de pandemia, né? Mas séries assim, olha, acho difícil alguma das grandes, boas, aquelas, né, confirmadas, que eu não tenha assistido ainda. Edson Gandolfo, quer complementar? Zé falou uma coisa legal também ali, fazer um parênteses, sobre esse clima de cinema, né? Hoje, mesmo que a gente tenha acesso a todos os streams possíveis,
possíveis, a gente acaba se distraindo com tudo, né? No cinema, não, tu chega lá, tu desliga o celular, pega a pipoquinha e é aquele clima ali, tu presta atenção 100% no filme. O que tu acha, Edson? A coisa que eu mais sinto falta nessa pandemia é ir ao cinema, assim, é fácil. A coisa que eu sinto, meu Deus, eu quero ir ao cinema, meu Deus. O último filme que eu fui ver ao cinema foi Dois Irmãos, da Pixar, acho que foi o último filme que eu vi no cinema. Isso foi em março, ou final de fevereiro de 2020. E, cara, eu sinto muita falta, no nível absurdo. Tanto que, assim, tem os filmes que vão pro streaming, que nem o Scorsese fez o Irlandês em 2019, né? E o Irlandês passou por uma semana em uma sala em Porto Alegre, e é um filme de quase 4 horas, e eu fui no cinema ver. Eu fui lá, sentei no cinema, curti esse momento. Eu sou muito uma pessoa do cinema, assim, eu não vejo nenhuma chance de eu parar de assistir filmes do cinema. E sobre séries que vocês estavam falando, eu tenho assistido muito menos ultimamente, e agora janeiro, fevereiro e março, porque eu tô com um tempo mais corrido e também eu me fecho para ver os filmes do Oscar. Eu realmente, desde 2001, eu pego e tento ver tudo que eu posso do Oscar. Assim, eu sou meio... Desde gurizão, assim, eu pego, olho e vou tentar ver tudo que tem no Oscar. Nem esse ano eu vi todos os filmes das categorias principais. Tudo de ator, atriz, roteiro adaptado, direção, melhor filme. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu devo ter assistido muitos filmes que estão indicados para o Oscar. O que eu disse é que eu não me liguei em quem está indicado para o Oscar. Mas eu devo ter assistido, se não todos, a maioria deles que estavam à disposição em streaming, entendeu? Então, se você for falar em algum filme, provavelmente eu tenha assistido já. Eu só não sei quem está indicado, entende? Não peguei a lista para ver quem está indicado. Eu sou muito nerd dessas coisas de Oscar. Assim. Eu posto sobre isso nas redes sociais, eu fico louco. Todas as premiações eu faço isso há muito tempo. Assim. Faço aposta e blá blá blá. Então, por isso eu sou bem nerd dessas coisas de Oscar. Assim. Ô Edson, e quanto tempo tu leva para assistir todos os filmes indicados? Esse último. Se tu tivesse que colocar no papel, assim... Os filmes estão sendo lançados desde o ano passado no Brasil, assim. Então, boa parte deles eu vi na frequência que ele foi lançado. A gente tem um problema que a maior parte... 50% dos principais filmes que estão no Oscar, eles não chegaram no Brasil de jeito nenhum ainda. Jeito normal nenhum. Eles vão estrear agora, quando reabrir os cinemas em abril. Mas porque a maior parte deles não são de plataforma de streaming, né? Dos que estão ao Oscar hoje, oficialmente. Então eu fui um pouco ilegal nessas coisas aí de ver os filmes ultimamente. Mas eu não queria nem ver. E como não tem... Porque normalmente, ultimamente, os filmes estreavam a tempo no cinema no Brasil. Eles sempre, em fevereiro, era o mês que estreava praticamente todos os filmes do Oscar, janeiro e fevereiro. É a época que eu mais ia ao cinema. Eu tenho uma história curiosa para contar sobre isso, Edson. No início, meados dos anos 90, a minha esposa ela fazia um doutorado na Espanha. E eu, no mês de janeiro, fui visitá-la. E como ela passava o tempo todo na universidade, eu ia ao cinema. E aí eu assisti todos os filmes que concorreram ao Oscar naquele ano. Eu assisti, eles têm um negócio VO, né, versão original, porque senão tu vai ver dublado, né, eles vão dublar o filme. E era o ano do Full Monty, né, o ano do Titanic. Filme absurdo. Filmes absurdos. Bem fraco, assim, no cinema. Bug Time, se não me engano, com o Mark Wahlberg. Com o Mark Wahlberg, exatamente. Filme maravilhoso. Eu amo esse filme, Paul Thomas Anderson, gênio. Na verdade, eu assisti assim, em um mês, eu acho que eu assisti 25 filmes. Ela saía para o trabalho, num boteco, tomar café da manhã, passeava um pouquinho por Madrid e já entrava no cinema. Ela fazer 2 filmes por dia. E naquele ano, então, eu fui o maior especialista em Oscar que tu pode imaginar, porque estavam todos concorrendo ao Oscar, né? Estavam em cartaz, todos estavam concorrendo ao Oscar.
E, gente, e puxando pro cinema brasileiro, né? Ele é muito difícil figurar lá entre as melhores produções audiovisuais no mundo, né? Por qual motivo? O que vocês poderiam, assim, pontuar um motivo principal para ele não estar lá? Quem fala primeiro? Edson, vai lá. Eu acho que o Zé Vitor ele tem muito mais embasamento do que eu para falar sobre isso, porque ele é uma pessoa ligada diretamente ao audiovisual brasileiro, assim, fez muito filme. Então eu diria o seguinte, ó, eu acho que o Brasil é um dos produtores mais criativos do cinema do mundo. Né? Concordo 200%. Só que uma vez eu estava conversando com o Oscar Simch, que é um colega meu, faz teatro comigo, é um cara extremamente aculturado, né? E disse para ele, porra, cara, por que o cinema argentino faz tão mais sucesso que o cinema brasileiro? E ele me respondeu assim, ele sabia de um detalhe que eu não sabia. Ele disse assim, não, sabe de que ano foi constituído o sindicato dos roteiristas de cinema de Buenos Aires? Eu disse, não, 1932. Nossa! Então, o que acontece no Brasil, na minha opinião, isso é só uma tese, não é uma teoria, é só uma tese. Eu acho que o cinema brasileiro é muito prejudicado pela teledramaturgia. O Brasil produz, provavelmente, a melhor teledramaturgia do mundo. Com certeza. E o público brasileiro se acostumou muito a consumir novela, televisão. E com isso, ele teve um defeito de fabricação muito forte de achar que os roteiros de cinema que agradam o cinema, eles têm que ser parecidos com roteiros de novela. Então, o que a gente vê de blockbuster aí? Se eu fosse você 1 e 2, o mentiroso não sei o quê, sabe? Quando, na verdade, se produz cinema de altíssima qualidade no Brasil. O problema todo do Brasil é o cara convencer que aquele roteiro que ele fez não é um roteiro para televisão, é um roteiro para cinema. Eu, por exemplo, tenho várias experiências nesse sentido, né? De ter feito roteiros maravilhosos de cinema. Por exemplo, eu filmei com Roberto Gervitz nos anos 90, um filme chamado Jogo Subterrâneo, que foi feito em São Paulo, com um elenco com a Julinha Lemers, não vou me lembrar de todo o elenco, mas era um elenco bem bacana, assim, e que era em cima de um conto do Júlio Cortázar, que foi adaptado para o cinema, ficou um super roteiro, e era a história de um homem que procurava um grande amor no metrô. No caso do Cortázar era Buenos Aires, no caso do Gervitz era em São Paulo. Mas ele não era um filme americano, e nem brasileiro. Ele não estava no metrô procurando um grande amor porque ele queria assassinar aquela pessoa, porque ele era um assassino em série. Não, ele realmente ele observava mulheres no metrô, né, pensando em qual delas poderia ser o grande amor da vida dela. Ou seja, um roteiro altamente cinematográfico e que ficou uma semana em cartaz no Brasil. Que as pessoas não queriam ver aquilo. As pessoas, muitas, só suportam ir ao cinema se o roteiro for um roteiro estrangeiro, porque tem preconceito com o cinema brasileiro. Acabei de fazer um filme, que eu digo é 1 ano atrás, um filme com Xuxem, no Rio de Janeiro, que é um roteiro, uma refilmagem italiana, de um filme italiano. Vai estrear agora Quem Vai Ficar com o Mário, que é um roteiro de cinema, que é cinema puro, cinema na veia. E eu já digo para vocês, ele vai ficar 3 semanas em cartaz. Porque as pessoas não querem ver isso. As pessoas querem ver início, meio, fim, como se fosse novela, né? Então, que o streaming prejudica muito menos o cinema do que a novela prejudica o cinema brasileiro. A Netflix vai lançar tá costurando um material junto com a Globo, não sei se vocês viram isso, que é um material de novela, né? É um material de novela, daí... Eu acho que no Brasil não vai estar disponível do Netflix, pelo que eu li, vai ser no Globoplay, mas fora do Brasil a distribuição é da Netflix, né? Você antenou com isso, né? E começou a lançar conteúdo exclusivo de séries com roteiros cinematográficos
que fogem totalmente ao shape da novela, né? O Globoplay está recheado de séries maravilhosas, né? A própria Amazon vem produzindo no Brasil, já participei de 2 séries da Amazon internacional feitas no Brasil. Já filmei para Netflix e já filmei também para a própria Globoplay. E agora eu vou começar a filmar, se a pandemia deixar, a segunda temporada de uma série bastante interessante da Globoplay que chama-se Desalma, né? Eu amei essa série. Precisamos da segunda temporada. Eu estou gravando já a segunda temporada do Dark Soccer, que é da Amazon, também já liberada para filmagem, aguardando condições de pandemia, né? Então a própria Globo já se antenou que o produto novela dela são para pessoas específicas, né? De pessoas que são altamente ortodoxas na questão da teledramaturgia e não são como o Edson, como nós, como eu, por exemplo, que deixam de assistir um filme no streaming e vão assistir no cinema, né? Tem também uma questão em relação a isso eu concordo 100% com o Zé Vitor em toda a questão de público no cinema brasileiro, assim. Ele tanto que o que faz sucesso é Minha Mãe é uma Peça, os filmes que não são ruins, tá? Longe de mim falar, acho realmente legal, admiro, porque ainda é cinema, leva as pessoas para o cinema a consumir. Mas, assim, tem o Brasil, eu concordo, é um dos lugares mais ricos e o mundo concorda com isso, tá? O Oscar acaba não concordando, porque o Oscar tem toda uma questão de lobby que se faz para poder estar indicado. Tem uma questão governamental que o Brasil pode indicar um filme por ano para o Oscar, não importa quantos filmes tenham sido indicados, tenham sido produzidos no Brasil, tenham sido lançados em festivais no exterior. É o governo brasileiro, a Ancine, que indica o filme que vai poder concorrer ao Oscar de filme estrangeiro no ano. Tem toda uma questão que envolve e isso aí tem questões políticas relacionadas a isso também. Por exemplo, o Bacurau, que é um filme que foi lançado em 2019 e que ganhou o mundo, diversos festivais, só que ele não foi escolhido porque é uma questão completamente política em 2019. E o filme, ele ganhou, ele teria se indicado ao Oscar tranquilamente, e isso é real, porque ele participou de basicamente todos os festivais, e ganhou Cannes, ganhou o prêmio do júri do Cannes, que é tipo o segundo prêmio do Festival de Cannes, e ganhou o prêmio em Berlim, ganhou prêmio no mundo inteiro, só que o Oscar não viu porque o governo brasileiro não indicou o filme ao Oscar. E daí indicou Vida Invisível, que é um filme muito legal também, que tinha um produtor bom também, que é o Rodrigo Teixeira, que é um produtor internacional, que é brasileiro, que produziu Me Chame Pelo Seu Nome e tudo mais, que foi indicado ao Oscar. Então acho que também tem uma questão de lobby em relação a isso, mas Bacurau era muito mais filme, tinha muito mais força internacional, e não foi pro Oscar basicamente por isso, assim. Então tem toda uma questão de lobby. Não sei se vocês lembram, não vou lembrar o nome, quando Cidade de Deus foi indicada a 4 Oscars, só que não foi indicado a filme estrangeiro porque ele não era o filme indicado do Brasil pelo governo, entende? Daí tu só pode concorrer a filme estrangeiro se tu é indicado diretamente pela organização governamental que regula isso. Então, assim, o Cidade de Deus teria ganho o Oscar de melhor filme, porque era o único filme estrangeiro que estava indicado a 4 Oscars, direção, roteiro, edição e fotografia. Só que, para filme estrangeiro, ele não foi indicado por causa disso, assim. Então, a gente tem algumas questões mais de lobby social em relação ao Oscar, assim, no Brasil. Enquanto a Argentina, que faz um cinema incrível, o Chile também, a América Latina, no geral, eles figuram com Oscars o tempo inteiro, são indicados o tempo inteiro, assim, porque eles têm uma outra lógica dentro da indústria, assim, sabe? Que o Brasil, pela questão da televisão, acaba não construindo uma indústria de cinema nessa linha, assim, apesar de ter filmes incríveis sendo produzidos no Brasil. Muitos. É um dos cinemas mais ricos do mundo. O próprio Cidade de Deus, que eu falei antes, assim, ele é referência para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro ele tá. É um baita filme, né? Ele tá no top 50 de praticamente todas as listas de melhores filmes da história.
No mundo inteiro, não no Brasil. Então E tem muitos filmes incríveis que se produzem no Brasil todo ano. Sim. Eu acho que também ele tá longe de ser a maior bilheteria do Brasil, né? O Cidade de Deus, né? Não, a maior bilheteria do Brasil é o filme da Edir Macedo. Nada a perder, né? A gente falou sobre isso hoje à tarde, eu e a Carol. A maior bilheteria da história do cinema. Vou botar os pingos nos is. É a maior bilheteria do Brasil. Não, é o maior público. O maior público, é. Não, bilheteria. Com o maior bilheteria. Com o maior número de categorias, né? Porque a gente sabe que os ingressos são adquiridos pela Igreja Universal. Eu acho que se eu não me engano, a gente falou sobre isso hoje à tarde. É o filme Minha Mãe é uma Peça, eu acho que é a maior bilheteria, é o segundo lugar ali. De público. A maior bilheteria. Com as cadeiras ocupadas. De bilheteria, né? De bilheteria, eu acho que é. Eu teve uma época que eu fui conselheiro nacional do colegiado chamado Conselho Nacional da Comunicação Social. E eu, naquela época, era a época do governo Lula. E eu recebi de presente, como conselheiro, foram 10 ou 12 caixas de DVDs, com todos os DVDs produzidos no Brasil até então. Né? Então ali tinha de tudo, tinha desde os melhores filmes até Xuxa e o Tesouro a Cidade do Tesouro Perdido, no qual eu faço o vilão, inclusive. Uma bosta, verdade, mas tudo bem. Meu emprego, é isso que a gente precisa, filmar. E ali eu comecei enlouquecidamente a ver as produções brasileiras, assim, muitas das quais eu não tinha nem ideia que tinham sido feitas, né? E tem verdadeiras preciosidades naquelas caixas, né? São mais de 5.000 títulos em DVD que eu tenho em casa, né? Volta e meia eu vou lá e caço um pedaço para uma delas para ver. Então, o cinema brasileiro é espetacular. O que não é espetacular é o sistema que promove o cinema brasileiro. Ancine, por exemplo, está na mão de pessoas que não têm nada a ver com cinema, né? Isso que o Edson falou é verdade. Existiu até uma tentativa esse ano de tirar do tal colegiado do filme ao Oscar para que o secretário nacional da Cultura, que eu não vou adjetivá-lo aqui por respeito a vocês, né? Pode adjetivar. Por nós pode adjetivar. O secretário nacional da Cultura, né, ele queria avocar a ele o direito de indicar o filme. Certamente seria um filme politicamente envolvido com o status quo que está vigendo, né? E que não teria um valor artístico que tem um Bacurau, que tem o filme que foi indicado. Isso é um absurdo, quer dizer, o que se produz no Brasil. A indústria do audiovisual no Brasil, o Edson deve saber disso, eu li estarrecido uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. A indústria do audiovisual no Brasil, que inclui a cinematográfica, ela fatura e movimenta a economia 2 vezes mais que a indústria do medicamento. Sim, emprega muito mais gente, né? Em compensação, a gente tem a indústria do audiovisual e a cultura no geral relegada a um quinto plano lá no início, né, antes da eleição do nosso presidente, né, como sendo um bando de comunistas que usavam a sua arte a serviço de alguma coisa política, quando, na verdade, o que se fazia era movimentar a economia do país. Tanto que ele baixou a bola, né? Tanto que nunca mais se falou nisso. Né? Que artista é vagabundo, que... E Lei Rouanet pra cá, e Lei Rouanet pra lá. Não, que cineasta é vagabundo, que se falou mais. Porque eu acho que fizeram os cálculos. Né? No momento que para a indústria do audiovisual, para as questões de transporte, para questões de alimentação, para questões de rede hoteleira, para questões turísticas, para questões de uma série de níveis da economia que vivem
né? E agora estão paradas em torno da indústria do audiovisual. Então, isso que o Edson falou foi perfeito. Quer dizer, quando a indicação para o Oscar ela se torna política, a gente acaba realmente perdendo a oportunidade de mostrar para o mundo o grande cinema que é feito no Brasil. Exatamente. Gente, nosso tempo está curtinho, vou só fazer um último gancho aqui, que o Zé falou para nós ali em off, que ele também é empreendedor cultural, né, que organiza ali o Porto Verão Alegre, que é um festival super conhecido aqui no Rio Grande do Sul. E esse ano vai ter uma série de lives e debates que vão ocorrer de forma online. Se pudesse falar um pouquinho sobre como vai acontecer, para a galera que nos ouvir, nos acompanhar, também poder acompanhar. Isso é uma experiência muito nova para mim, porque eu, por exemplo, não domino essa questão. Eu acho o teatro filmado, quer dizer, o teatro visto não no palco, visto numa televisão, por exemplo, num computador, eu acho ele muito feio, né? Então, o que tem que fazer com esses espetáculos? Precisa se dar um tratamento audiovisual nesses espetáculos para que ele possa ser digerido pelas pessoas, porque assistir teatro na TV é muito ruim. Zé, um parênteses. Tu assistiu Hamilton já? Ainda não. Hamilton é incrível, eu também concordo contigo, eu acho o teatro filmado horrível. Hamilton, que é um musical, o musical mais premiado da Broadway, assim. Sim. Lançado no Disney Plus, inclusive foi indicado ao Globo de Ouro de melhor comédia musical, e sim, é teatro e indico para qualquer pessoa, assim. O teatro ele pode ficar maravilhoso, maravilhoso. Desde que ele tenha um tratamento audiovisual, que ele seja feito no mínimo com 3 câmeras, que ele possa ser, que tenha uma mesa de corte, que possa dar ao público uma dinâmica na assistência que faça com que aquilo agrade. Se tu pegar uma câmera e deixar ela parada lá no fundo, os atores se movimentando, não vai funcionar. Então, nossa grande corrida agora são duas grandes corridas. Primeiro, fazer com que as transmissões sejam interessantes, ou seja, transformar o teatro em produto audiovisual, né? E a segunda é uma plataforma de streaming que aceite transmitir isso gratuitamente. Eu não vejo que seja o momento de cobrar para esse tipo de consumo cultural. Eu acho que quanto mais a cultura chegar nas pessoas agora de maneira gratuita, mais as pessoas vão se aculturar e vão querer depois pagar, né? Então esse é o nosso grande problema. Mas vai sair, vai ser de 1º a 20 de junho, e além dos espetáculos de teatro, que são tradicionais, eu vou ter uma série de conteúdos digitais rolando em todas as plataformas. Então, serão debates entre pessoas de áreas específicas, vão ser contações de histórias, espetáculos infantis, poesia, dança, literatura, uma série de outras coisas, todas gratuitas, né? Principalmente vamos usar a plataforma do Instagram, que é uma plataforma bastante difundida, e também a do YouTube. Muita coisa ao vivo vai ser feita, principalmente debates sobre saúde mental e cultura, né? Que eu acho muito importante se debater isso agora. Mas é uma programação vasta, e se tudo correr bem, meu sócio aceitar, gratuito. Eu vou fazer um microlog em relação a isso para o Zé, que durante a pandemia, devido à pandemia, a minha empresa, a minha produtora, a gente se especializou na questão das lives. Especializou mesmo, assim, hoje a gente vive e faz. Hoje eu fiz 2 lives de manhã, a gente trabalha muito com empresas, assim, coisa assim, então, com lives artísticas também, nessa linha de fazer cinematografia. Hoje a gente fez um desfile lindo lá para Arezzo, que é uma marca de calçado aqui de Campo Bom, e me põe à disposição para ajudar no que precisar nisso aí também, Zé, que vai ser uma honra. A gente tem 3 ilhas hoje, um monte de coisa, então... De um favor, assim, ó, se puder entrar no meu perfil do Instagram, que é @ZéVictorCastiel, e deixar ali só o teu telefone, eu te ligo e a gente conversa. Boa, vou chamar. E aí lá.
Depois nos mandem a comissão daí, já que a gente fez meio de campo, daí... Só nos manda... A gente não pode perder a oportunidade, né? Essa parte pode até cortar, Lucas. Isso aqui não é Tinder, Tá mas certo, tá certo. não Deu é, match, deu é match. Tinder, mas deu match aqui, viu? Boa. Ai, gente, o tempo tá curtinho, a gente vai ter que se encaminhar pro final. Então a gente vai agora pro nosso quadro, que é o Jogando na Fogueira, que é aquelas perguntinhas de bate-bola que todo mundo quer fazer. Então é o seguinte, agora a gente vai fazer um trato, tá? Só pode responder com sim ou não, concordo ou não concordo, no máximo uma palavra. Nós vamos fazer a pergunta, o Zé responde e o Edson responde, sempre nessa ordem, tá bom? Beleza. Tua preferência, filme ou novela? Filme. Filme. Essa pergunta aqui é boa, a gente estava discutindo isso na elaboração do roteiro hoje. Se você já foi ao cinema sozinho? Quase sempre. Praticamente sempre também. Eu falei pra ele que é bom ir no cinema sozinho, ele que não acreditou. Chega à conclusão que é só eu. Muito gostoso ver o cinema sozinho. É maravilhoso. Tropa de Elite ou Cidade de Deus? Cidade de Deus. Cidade de Deus. Essa é boa aqui, nós vamos comprometer o pessoal para as próximas coisas que vão acontecer nos próximos anos. Netflix ou TV Globo? Eu diria TV Globo. Não por nada contra, eu sou apaixonado pelo Netflix, sou assinante de primeira semana do Netflix. Mas eu acho que a TV Globo tem todas, eu tô falando não na área editorial, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tô falando de possibilidades, de uma possibilidade muito grande de aproveitamento de atores brasileiros, né? Ao mesmo tempo e durante muito tempo, né? Então eu acho que, sendo bem rápido, acho que a TV Globo tem mais condições de aproveitamento dos atores brasileiros do que o Netflix, apesar de aproveitar também, teria. TV Globo também, além disso, porque eu acho que a TV Globo tem uma relevância cultural muito maior do que o Netflix ainda no Brasil, e cada dia tem chance de poder produzir coisas culturalmente mais interessantes ainda, assim, sabe? Eu sou um grande fã de televisão, de televisão. Tem outra coisa, né, Edson? A TV Globo também se reinventa, né? O tempo inteiro. Eles vão atrás da tendência e reinventam e fazem. Mas tem uma coisa, Zé, deixa eu confessar aqui, tem uma coisa, eu sempre fui muito teu fã, mas tem uma coisa que eu tenho... Muitas coisas eu tenho ciúmes de ti, lógico, mas tem uma que eu tenho mais ciúmes ainda, que foi tu ter feito a novela com a Marina Rui Barbosa. Ali era o sonho da minha vida. Marina, se tu tá nos assistindo, me chama no direct. Excelente colega. Uma pessoa maravilhosa, uma bela atriz. Bela no sentido de fazer o seu trabalho muito bem. Segue, Carol. Essa aqui a gente já falou antes, lá no comecinho. E a gente falou que ela repetia, nós trouxemos ela novamente aqui. Depois que acabar a pandemia, as pessoas vão voltar aos cinemas? Eu acho que vai ter um estágio probatório, né? As pessoas vão voltar ao cinema, mas vai demorar um pouquinho para ser aquela coisa do cinema lotadaço, né? Eu acho que todo mundo está meio gato escaldado. Então tem que voltar ao cinema quando voltar, claro, quando for seguro ir ao cinema. Quando alguém chegar e disser assim, olha, já pode ir ao cinema podendo sentar ao lado do outro. Mesmo assim, acho que ainda vai demorar um tempinho para sentarem um ao lado do outro. Uhum. Principalmente pelo público do cinema, né? O público do cinema, ele é um público que que vai acabar tendo outra visão em relação a isso. Se fosse marcar outro tipo de coisa, acabou a pandemia, as pessoas já vão se jogar num shopping, por exemplo. Como aconteceu no shopping, quando o shopping está lotado. O cinema é um filme de público, né? Em relação a isso. Vai ressignificar, eu acho, bem que eu tinha falado antes também. As pessoas vão pensar o cinema de outra maneira para poder... É economia também, né, pessoal? Cinema é emprego, é empresário gerando, assim, então eles vão ter que criar
fatos e maneiras de levar as pessoas ao cinema, assim, de novo. Como tudo, na verdade, né? Concordo muito com o Edson nessa questão do, por exemplo, assim, dependendo do lugar, né? Se abriu... Hoje, em Bandeira Preta, que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, se avisarem assim, ó, tem 2 dias para irem ao shopping, vai lotar. Vai lotar, com certeza. Agora, tem 2 dias para ir ao cinema, não vai lotar. É uma baita... Gente, a última pergunta agora é muito boa. A opinião de vocês é o seguinte, na opinião de vocês, o melhor filme da história? Rapaz. Difícil. Esse é muito difícil. É uma pergunta muito difícil. É impossível essa pergunta. Porque, por exemplo, eu sou um cara que tem filmes que me tocam profundamente. Assim, tem filmes que foram roteirizados de peças de teatro na década de 60, o cinema americano na década de 60, que tornou roteiro de cinema, livros, o roteiro do Neil Simon, do Arthur Miller, né, do Calço Parque, Um Bonde Chamado Desejo, Próxima Parada Bairro Boêmio, Os Rapazes da Banda, enfim, que são coisas que me são muito caras, né? Meu outro viés que faz com que eu goste muito e ache grandes filmes que é na filmografia do Blake Edwards, principalmente quando ele fez parceria com o Peter Sellers, né? Onde ele fez a saga começou na verdade com um filme despretensioso chamado Um Tiro no Escuro, que virou a saga, que ali nasceu o Inspetor Clouseau e virou a saga da Pantera Cor-de-Rosa, Peixe Chamado Wanda. Então eu gosto muito desse tipo de filme, da levada do Blake Edwards, né? E daí eu tenho um amigo, o Marco Antônio Campos, que é um cinéfilo, um cara que entende de cinema assim como ninguém no mundo, e ele uma vez me disse, há muitos anos, que o cinema para ele se dividia em antes e depois de Guerra nas Estrelas, né? Eu estou falando de Guerra nas Estrelas raiz, né? Aquele que foi feito com efeito especial de fundo prático. De quintal, né? Foi feito com espelho no carrinho para parecer que ele estava voando e tal. E eu concordo um pouco. Então eu não diria que existe um grande filme, né? Eu te diria que para mim existem modalidades e diretores de filmes. O próprio Woody Allen faz filmes assim que a gente leva no coisas do dia a dia. Eu te amo, Zé. Eu te amo. O Woody Allen é o herói da minha vida. Edson, eu tenho uma coisa que eu morro de rir. A minha mãe, que é uma pessoa de 86 anos e é cinéfila, ela é uma pessoa que viveu dentro do cinema desde que ela era menina, ela entrava escondida no cinema. Então ela é cinéfila mesmo. Tu pode discutir o filme que tu quiser com ela, que ela vai te dar o nome do ator, do diretor, né? E está com 86 anos e está muito bem de saúde, graças a Deus. Ela faz uma brincadeira muito engraçada. Ela pega um filme do Woody Allen, que se não me engano, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Que é Whatever Works, o nome em inglês, isso. Que é com Larry David. Ela diz que está lavando as mãos, cantando parabéns a você, né? Que nem fazia o cara que tinha toque, né? Que é um grande ator, um grande ator nova-iorquino, não me lembro o nome dele. Larry David. David. Ele é maravilhoso. Gênio. E dos filmes do Woody Allen, para mim, eu destacaria um, que é um dos meus favoritos, que chama-se Meia-Noite em Paris. Por que Meia-Noite em Paris? Perfeito, tá? Por que Meia-Noite em Paris? Meia-Noite em Paris conta a história da nossa vida, né? Nós passamos a vida inteira pensando que aquilo que a gente viveu, ou que a geração que viveu antes de nós, sempre viveu coisas melhores do que a gente está vivendo. Então a gente sempre tem a nostalgia, a vontade de voltar no tempo, né? E o Meia-Noite em Paris tem 2 detalhes espetaculares, que assim, a pretendente, a esposa do ator principal, ela foge da chuva, né? Ela não quer andar na chuva. E o filme termina com ele encontrando a livreira, né? Uma livreira, e começa a chover. Ele diz, nós estamos correndo, vai chover. Ela diz, mas eu não me importo de andar na chuva. E aí, então, eu cheguei a uma conclusão que é muito emocionante, assim, que às vezes um cara não está procurando viver num lugar mais bonito, mais legal. Às vezes ele só está procurando alguém que quer andar com ele na chuva, entende?
Esse filme, pra mim, Eu vou ter que pegar o uísque aqui, não vai ter muita escapatória. Não vai ter, vou ter que beber. Tipo, Meia Noite em Paris pra mim é perfeito, mas eu tenho uma paixão por Match Point, que eu gosto do Woody Allen fazendo drama. Eu acho Match Point, assim, numa genialidade imbatível, assim. É o meu top 5 filmes da vida. Edson, o Match Point tem uma coisa que me deixa completamente puto. Eu fico puto com o Match Point numa coisa. O Woody Allen te dá a solução do filme na primeira cena. Primeira cena do filme. Primeira cena do filme, quando ela bate na rede e ela levanta, ele diz, tudo é uma questão de sorte. Cara, quando termina o filme, a gente está com esse filho da puta, ele me deu. Eu sabia. Cara, ele contou pra mim a visão de mundo dele. Eu gosto do cinismo, né? Eu sou apaixonado por filme cínico, assim, coisas que não te julga, que eu acho que pra mim a magia do Match Point tá aí. E o Woody Allen o último livro que eu li foi a autobiografia dele, que é incrível. Ontem o Tarcisinho, meu amigo, me mandou a capa do livro. E disse, tem esse livro? Eu digo, não, vou comprar agora na Amazon. Tá todo mundo. Eu comprei na Amazon, chegou em um dia. Então. A Amazon tá demais, né? A Amazon tá demais. É muito rápido. O Woody Allen é meu diretor predileto, eu botaria ele nessa questão do melhor filme. Ele é meu diretor, pra ele é o melhor roteirista que já existiu, assim, na vida. Anteontem eu tava assistindo o Netflix e digo, porra, quero ver um filme do Woody Allen, cara. O que eu vou escolher? E aí eu fui lá atrás e peguei Na Era do Rádio, né? Bah, maravilhoso. Que filme fantástico, né? Que coisa linda. Ele faz o papel, quer dizer, normalmente ele é o protagonista do filme. Nesse filme ele faz o protagonista, mas criança, né? Então, como era Long Island na época da Segunda Grande Guerra, aqueles meninos esperando o submarino alemão que ia espionar a tia. Cara, é um filme, uma família judia, é um filme espetacular. E é um filme que eu catei, assim, eu vou ver a Era do Rádio. Mas se eu pegasse lá, sei lá... Zelig. Manhattan. Zelig. Mas Manhattan eu vi ontem, de novo. Cara, eu amo Manhattan. Eu fiz um vídeo que eu lancei essa semana que tem uma falhinha assim no início, que é um vídeo para um canal de café e cinema que eu criei esses dias, que é sobre café e cinema, o nome do canal, e é o vídeo que eu faço a abertura de Manhattan fazendo café, assim, só que com outra ideia. E eu sou, cara, tu falou de Allen, eu deu vontade de atravessar e te abraçar, eu acho que o Woody Allen, ele foi muito feliz. Quando ele ficou um pouco estigmatizado nos Estados Unidos com a questão de envolvimento ou não dele com a esposa, se havia pedofilia ou não, que aquilo nunca ficou esclarecido, o que ele fez? Ele resolveu fazer filmes na Europa. Então ele começou fazendo Match Point, depois ele foi para Paris fazer Meia Noite em Paris, depois ele foi para Roma, que é Roma com Amor, né? Para Roma com Amor, né? Aí ele fez o Vicky Cristina, que é incrível, em Barcelona. Quer dizer, ele também se reinventou e foi fazer filme na Europa, porra, já que estão, né? Mas ele volta sempre para Nova York. Sempre ele volta para Nova York. Eu tenho meu negócio, assim, eu sempre que eu tenho oportunidade de viajar, eu só quero ir para um lugar por culpa do Woody Allen, assim. Que é Nova York. É Nova York, assim, um troço. Sabe que eu tenho um defeito de fabricação que é igualzinho ao teu. Eu, por exemplo, eu estou em isolamento domiciliar voluntário desde o dia, acho que 8 de março de 2020, né? Um dia antes eu cheguei de Nova York. Eu vou todos os anos com a minha esposa, sempre que eu posso, para Nova York, porque eu amo Nova York, porque Nova York é a terra do Woody Allen e eu adoro aquilo lá. Mesma coisa, eu fui 2 vezes só, mas eu vou a terceira agora, eu já comprei passagem. Então, eu quero te dizer o seguinte, foi Nova York que segurou a minha quarentena, porque tudo que eu vivi dessa última vez, indo a bairros e frequentando lugares que não eram turísticos, entendeu? E fazendo Nova York a pé o tempo inteiro, aquilo me deu uma bateria para passar esse ano. Então, às vezes a gente senta e eu
converso, pô, e aquele restaurante no Village, aquele lugar que nós conhecemos, aquele café que nós conhecemos em Upper West Side, aquilo foi foram tão extraordinárias que me deram gás para enfrentar esse ano e pouco de pandemia, cara. Que demais. Gente, encaminhando para o fim aqui do episódio, temos 3 grandes lições aí. Ir ao cinema sozinho é mara demais. Pessoal, os especialistas concordaram aqui. O match na vida também pode ser feito com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Isso aqui foi muito legal. Aqui é uma baita de uma aula de cinema que vocês trouxeram. E o outro aqui, viajar também, dá o gasto para o resto da vida. Mas agora a gente tem que terminar. Vamos, qual é o quarto? Já é um gênio, assim. Boa. Então vamos lá para o fim de mais um episódio de Conversa Fiada. Muito obrigada a você que ficou com a gente aqui até o final. Obrigada então, Zé Vitor, pela disponibilidade, por ter topado essa conversa com a gente. Como que a galera faz para te acompanhar nas redes? E os teus projetos todos? Desculpa, eu sou sem rede, tá? Eu não tenho Instagram, eu não tenho Twitter, não tenho Facebook. Tá? Eu sou ainda do cara aquele que gosta, mesmo que agora, só virtualmente, olhar no olho para conversar. E mantenho um Instagram para contato com pessoas muito interessantes. Aquela que demonstrar não ser nem um pouco interessante, ela não participa do meu Instagram. Então, eu gosto do Instagram porque é uma rede que gera uma coisa lúdica. Ela se comunica com as pessoas através da fotografia. Quem quiser fazer textão, faz no Facebook. Como eu não tenho, eu não leio. E eu também não faço textão. Então, se quiser se comunicar comigo para falar besteira, que é o que eu gosto, é no Instagram, @ZéVitorCastiel. É a única rede social. Ou se quiser se comunicar comigo para qualquer coisa, para me mandar discordar do que eu escrevi na minha coluna na 0 Hora, discordar das minhas posturas políticas ou coisas assim, sempre com educação, eu tenho um e-mail que é o contato@zevictorcastiel.com. contato@zevictorcastiel.com. E-mail. Show! E Edson, obrigado pela parceria, também por topar conversar com a gente, cara. Como é que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais? E antes, Edson, acho que tu é um dos perfis meus do Instagram, eu tava pensando agora, que mais me influencia, porque sempre que eu vou ver um filme, eu dou uma olhada lá nas tuas redes pra ver tuas dicas, porque aí fica um pouco mais fácil de eu saber do que eu vou assistir, né? Que massa. Então, meu Instagram é @EdsonGandolfi, com I no final. Eu falo sobre cinema, eu mostro bastante bastidores do meu trabalho, assim, com audiovisual. E eu criei um Instagram essa semana, que eu desenvolvi uma paixão por café absurda, assim, cafés especiais, tô muito entrando nesse universo. E cinema, e as pessoas são as coisas que eu mais posto nas minhas redes sociais, tá passando a ver, porque eu moro em Canoas, e Canoas passa a ver um tempo inteiro. Vocês, acho que tem mais, o Lucas também é canoense, não sei se a Carol também. Então, ele tá passando o avião, desculpa. E que é um Instagram chamado Sobre Café e Cinema, que eu comecei a publicar, fazer coisas em relação a isso, que eu gostaria que as pessoas seguissem, que eu quero dar uma bombada lá legal, porque eu quero ganhar uns cafés de... O endereço novo aí. Hã? O endereço desse outro Instagram novo, Café e Cinema. Sobre Café e Cinema. Sobre Café e Cinema. Comecei a publicar anteontem, o Lucas já me segue, eu vi, e daí... Dá vergonha de fazer café depois que tu vê aquilo lá, cara, porque eu não tenho os negócios, cara, ele pega uns negócios e gira e não sei o que, aí eu fico, como é que eu vou fazer aqui no meu bulizinho comum aqui, não rola, entendeu? É vergonhoso, dá vontade de tomar. É um troço esteticamente muito bonito também, então por isso que eu faço muito no Instagram, porque fica umas imagens massas, assim, uns cafés diferentes, daí por isso que eu fiz e, cara, tem muita gente legal que tá começando aí atrás e que vê coisas legais de café. Então eu fiz porque eu tava a fim de mostrar para as pessoas coisas, como no cinema há bastante tempo já a galera me segue para ver as coisas que eu falo, mesmo não sendo ninguém, mas só que as pessoas se importam com as coisas que eu digo, então eu escrevo bastante sobre cinema, eu faço uma mini resenha dos filmes que eu assisto, série e tudo mais que eu
não tudo, mas algumas coisas que são mais relevantes. Assim. Então tá, gente. Quem nos acompanha, então, já sabe que toda quinta-feira tem episódio novo, em áudio no Deezer, no Spotify e também vídeo no YouTube. Quem estiver assistindo pelo YouTube já deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Aproveita e segue a gente nas redes sociais e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Um beijo, até!